Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Você que nos ouve via YouTube, Facebook, Instagram, que Deus abençoe sua vida. Eu quero aqui deixar toda a minha gratidão por esse convite do nosso pastor Vanderlei Carciliano. Muito obrigado mais uma vez por permitir estar aqui falando da palavra de Deus. Na verdade, eu sou um pastor itinerante e viajo aí o Brasil todo e fora, e agora já vai fazer aí uns 15 dias que eu estou em casa. Ô, coisa estranha, né? Não poder vir para a igreja, não poder estar no meio dos irmãos. Estar em casa é maravilhoso, claro, estar com a esposa, com os filhos, é algo tremendo, mas a igreja faz uma falta na vida da gente, né? Faz uma falta gigantesca. Mas que bom poder estar aqui essa noite. Bom também poder estar aqui com um amigo, o pastor Fabiano Gomes, um grande homem de Deus, pregador da palavra, um dos homens mais sábios que eu tenho conhecido aí, da Bíblia. Também tem viajado o Brasil todo, um irmão que Deus nos deu. Que Deus abençoe sua vida, pastor Fabiano. Meus queridos, eu quero aqui ler um texto, na verdade alguns poucos versículos, de algo que Deus falou comigo nesse dia de hoje. Eu estava em casa pensando e falando com Deus sobre o que ministrar aqui essa noite, e Deus me fez lembrar de um texto que é muito conhecido, que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Enquanto vocês vão aí procurando, encontrando aí na casa de vocês, vendo o texto, fica aqui o meu pedido: espalhe na sua rede social o YouTube da nossa igreja, no seu Facebook, no seu Instagram, espalhe para todo lugar, para todos os amigos que você conhece, manda, compartilha, bota joinha, manda coraçãozinho, que quanto mais você for se movimentando na rede social, mais vai expandindo a nossa rede aqui da nossa igreja, da Assembleia de Deus Celebrando ao Rei. E se você puder também, tem meu YouTube lá, tem a minha página no YouTube, pr.pastor Rodrigo Fortes, pr.pastor Rodrigo Fortes, onde tem várias mensagens da gente pregando aí em vários lugares do Brasil e fora do Brasil. São mensagens direta do trono de Deus. Ezequiel capítulo 37, versículo 1, diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e me carregou para fora no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam sequíssimos, ou muito secos. E ele me disse: filho do homem, poderão estes ossos viver? E eu respondi: ó Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ó vós, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aleluia. Eu quero repetir aqui o versículo de número 4. Novamente versículo de número 3. E ele me disse: filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi: ó Senhor Deus, tu o sabes. Novamente ele me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ó vós, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Meus queridos, a gente pode falar do momento que estamos vivendo, e são tantas as perguntas, tantas interrogações. Eu recebo muita gente na minha rede social, e as pessoas ficam questionando se é o fim do mundo, se não é, se está acabando, se Jesus está voltando, se foi o homem, se foi Deus. E eu disse outro dia na minha rede social, e eu quero compartilhar isso com você:
eu acredito que de tudo que acontece, eu acredito que tudo que há sobre a face da terra está sobre o controle de Deus. Então, independente se foi o homem ou não, se veio de um animal ou não, de um bicho ou não, não me interessa. O que interessa é que Deus está no controle de tudo. Assim como diz aqui o texto: a mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale. Aqui o profeta Ezequiel, ele está nos dando uma lição de que a condução da vida dele estava na mão de Deus, que era Deus quem o conduzia, que era Deus quem o levava, que era Deus que o movia. E a Bíblia diz que neste dia, é claro que isso é uma visão, mas que nesta visão, Deus pegou o espírito do profeta e conduziu até um vale. E quando ele chega nesse vale, a Bíblia diz que Deus faz ele passear pelo vale, faz ele andar, correr dentro do vale. E então ele diz que ele vê ossos que estão ali num estado de sequidão muito grande. Então o próprio Deus, depois que faz com que Ezequiel observe o que está acontecendo, ele pergunta ao profeta: poderão viver estes ossos? Poderão retornar à vida estes ossos? E aqui Deus começou a falar comigo, e Deus começou a fazer algumas perguntas a mim através do Espírito Santo. E uma das perguntas que Deus me fez nesse dia de hoje foi: o que você enxerga no meio do caos? Vou falar isso de novo, para você começar a pensar junto comigo. O que é que você vê quando o caos se instala? O que é que você observa? O que é que a tua visão alcança quando o caos bate à tua porta? Qual é a ideia que você tem? O que é que passa na sua mente? O que é que você começa a transmitir? Aqui nesse texto, a Bíblia diz que o profeta Ezequiel, ele viu primeiro um vale. Vou falar isso de novo, vai anotando aí. A primeira coisa que ele viu foi um vale. E pela história da Bíblia nós sabemos que vale era o lugar de batalha, era o lugar de luta, era o lugar de confronto, era onde os exércitos desciam para guerrear. Ali se batalhava e dali somente um exército sairia vencedor, o outro seria dizimado. Então o profeta, ele está mostrando a mim e a você que na vida dele, quando ele é levado para um determinado lugar, aonde o caos é real, a primeira coisa que ele vê é o vale, ou seja, ele vê batalha, ele vê luta, ele vê alguém que está lá para guerrear. A segunda coisa que ele disse que enxergou no vale foi ossos secos. E eu quero me prender aqui nos ossos. Quando o profeta diz que viu ossos, ele está transmitindo a mensagem que aquilo que ele viu foi algo trágico. Ele está vendo ali homens que foram dizimados, que perderam, que não triunfaram, que morreram. O profeta está declarando ali que o que ele enxerga no meio do caos é morte, é tragédia. Que o que ele enxerga no meio do caos são homens que jamais triunfaram, que jamais saíram dali, que jamais conseguiram vencer. A terceira coisa que ele diz que ele vê é que esses ossos estão sequíssimos. Então ele está falando de tempo. O profeta está dizendo assim, ó, o que aconteceu aqui já é algo de muito tempo, já é algo muito antigo. Se é algo de muito tempo, se é algo de muito antigo, a primeira coisa que nós podemos imaginar é que a situação não pode ser mudada, é que nada mais pode acontecer, porque quando nós estamos vivendo algo trágico há muito tempo, a tendência é a gente acreditar que não existe mais mudança para tal coisa. Então, no meio do caos, o que é que você tem enxergado? O que é que você tem visto?
pelos comentários que nós temos visto nos últimos dias, as pessoas conseguem ver a guerra, a batalha, a morte, a tragédia. Os comentários desses últimos dias são só sobre isso, que vai piorar, que a coisa vai de mal a pior, que não tem expectativa de melhora, que serão meses de ruína, que serão meses de decadência. Mas de repente surge uma pergunta no meio do caos. De repente há uma interrogação no meio de todo esse vale, no meio de toda essa batalha. De repente aquele que pode todas as coisas, que conhece a toda a situação, ele indaga o profeta, e ele pergunta para esse profeta: Ezequiel, por acaso poderão viver esses ossos? E ele espera uma resposta. O problema é que quando a nossa visão é limitada pelo caos, quando nós estamos estagnados dentro do caos, a nossa visão se torna turva, escura, e a gente não consegue enxergar muita coisa. Mas aí o profeta sabe quem é Deus. E eu gostaria de saber essa noite, se você que está nos assistindo sabe quem é o Deus da tua história. E ele, sabendo quem é Deus, ele dá uma resposta para Deus que eu acredito que alegrou o coração do Senhor aquele dia. Ele disse para Deus: Senhor, tu o sabes. Aleluia. No meio do caos, no meio da morte, no meio da ruína, da tragédia, ele olha para Deus e diz: Senhor, quer saber de uma coisa? Aqui dentro desse lugar eu sou limitado demais, a minha visão se torna ruim demais, eu não consigo enxergar a saída, mas o Senhor é Deus. E a tua visão não é igual à minha, não é limitada, a tua visão nunca é turva, nunca se escurece. O Senhor tem a clareza diante dos teus olhos, diante de qualquer e de toda situação. Por isso eu falo para o Senhor: Senhor, tu o sabes. E Deus, oh coisa tremenda, na sua infinita bondade, com o seu infinito poder, com a sua maravilhosa graça, Ele enxerga aquilo que a gente não enxerga, Ele vê aquilo que a gente não vê. E ao contrário de mim, e ao contrário de você, Ele jamais vê o caos como uma ruína, Ele jamais vê o caos como o fim de alguma coisa, Ele jamais vê o caos como limite para uma história, como se fosse o ponto final de algo. Não, na visão de Deus, o caos é a oportunidade para algo novo começar a acontecer. Oh meu Deus do céu! Será que tem alguém comigo essa noite? Será que você pode adorar a Deus essa noite? Será que você pode glorificar Ele essa noite? Eu sei que talvez a tua situação esteja como a de Ezequiel, dentro do vale, mas eu não vim aqui falar só da tua ótica, eu vim aqui falar sobre a ótica de Deus. E na ótica de Deus, caos é oportunidade para se iniciar algo novo. Caos é a oportunidade para gerar algo maravilhoso. O caos de Deus é a oportunidade de aonde existia morte, a vida chegar, aonde existia tragédia, a vitória alcançar. E eu vim aqui essa noite como profeta de Deus, não profeta do caos, mas profeta da vitória, profeta do milagre, declarar que no meio de toda essa situação, declarar que no meio de toda essa história, Deus está preparando algo maravilhoso. Eu creio nisso.
Algumas pessoas chegam a dizer para mim que eu sou o pregador da motivação. É que eu creio demais em Deus. Eu creio que Deus nos surpreende nas situações mais obscuras da nossa história. Eu creio que o controle de tudo está na mão de Deus, ao ponto de, no momento em que Ele desejar, no momento em que Ele quiser, Ele muda a história, a minha, a sua, a da tua família. Ele muda a história. Ele é Deus. Ezequiel não tinha resposta melhor para dar para Deus do que essa: Senhor, Tu o sabes. Ezequiel entendeu aquele dia que o caos para Deus é oportunidade de algo novo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que Deus criou a terra. No princípio, como é que é? Criou Deus o céu e a terra. Versículo 2: e a terra era sem forma e vazia. Aí a gente acha que isso aconteceu do dia para a noite, né? Deus foi lá, criou a terra, criou o céu, e no outro dia... Não, eu preciso entender algo. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final. Versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu preciso entender que do versículo 1 para o versículo 2, há uma quantidade de tempo aí que a gente não sabe contar. Mas Deus, quando cria algo, Deus nunca cria algo para ser sem forma e vazio. Não pode. A essência de Deus não permite. Tudo que Deus cria, Ele cria com um propósito. Você está aí, irmão? Está me ouvindo aí? Vou falar de novo. Tudo que Deus cria, Ele cria com um propósito. Então toda situação gerada, existe um propósito dentro dela. E aí a Bíblia diz que aquilo que Deus havia criado, de repente se tornou sem forma e vazio. Algo aconteceu que trouxe o caos para essa terra. Essa terra que o próprio Deus havia formado. Então Deus, vendo que a terra que um dia Ele havia feito, agora se tornou em caos, Ele ordena para que o seu próprio Espírito, aleluia, vá e ande sobre a face do caos. Quem está me ouvindo aqui essa noite? Eu quero profetizar essa noite sobre a tua vida, que enquanto tudo isso está acontecendo, o Espírito Santo de Deus está caminhando dentro da tua casa, está andando sobre a tua história, sobre a tua vida, no lugar que você trabalha, sobre a empresa que você tem. Eu quero profetizar que enquanto esse caos está instalado sobre as nossas vidas, o Espírito Santo está pairando sobre nós, está pairando sobre o que nós temos, está pairando sobre tudo aquilo que Deus nos deu. Eu acredito que naquele dia houve um diálogo entre os dois, Deus Pai e Deus Espírito, e deve ter tido uma conversa mais ou menos assim, estou conjecturando. Como é que estão as coisas aí? O Espírito diz: está tudo sem forma e vazio. Então Deus, que vê no caos a oportunidade de fazer algo novo, Ele disse: haja luz. Aqui, você está aí, irmão? Olha aqui para mim, pelo amor de Deus, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é loucura. Deus não comenta sobre o caos. Deus fala o que vai acontecer no caos. Porque Deus nunca fala sobre o que é tragédia. Deus sempre fala sobre o que vai acontecer de vitória. Deus sempre profetiza o que há de acontecer. Tem alguém será me ouvindo aqui? O problema de muita gente é que quando está dentro do caos, a única palavra que ele tem é sobre o caso, o fato, a tormenta, o problema, a dificuldade. Ei, guarda uma coisa hoje:
Para de falar do problema, irmão. Falar de problema só aumenta problema. Para de falar da dificuldade. Falar de dificuldade só traz a dificuldade. Ah, pastor, mas eu estou passando. Põe algo no teu coração essa noite. Você é filho de Deus. Vou repetir isso de novo para você pegar isso. Você é filho de Deus. E as mesmas características que existe em Deus estão sobre a tua vida. Então aquilo que você fala, aquilo que você declara, aquilo que você põe na tua língua, é o que você atrai para a tua vida. Está na hora de você parar de falar sobre o caos e começar a declarar o que vai acontecer no meio dele. Enquanto tem gente murmurando, reclamando, eu estou profetizando e declarando que essa situação que veio sobre nós vai trazer algo maravilhoso sobre as nossas vidas, vai mudar muita gente, vai transformar muita gente, vai fazer muita gente se render aos pés de Jesus. Lá no final de toda essa história, aqueles que confiam no Senhor e têm declarado que o tempo da vitória está chegando, vão ver Deus fazendo coisas maravilhosas. Deus não fala sobre o problema, Deus fala sobre a solução. Você está aí, crente? Tá ouvindo, Renato? Agora é pai de novo, né? Eu profetizei, não falei que ia vir um presente? Deus fala sobre a solução. Haja luz. E a Bíblia então diz que houve luz. Deus vê a oportunidade no meio do caos de fazer algo novo. Então Deus começa a criar todas as coisas. E da mesma forma Ele faz isso com o profeta Ezequiel agora. Ele vai lá no profeta e diz para o profeta: o que você vê? Veja um vale cheio de ossos sequíssimos. Por acaso poderão viver esses ossos? E o profeta diz: Senhor, tu o sabes. Olha a ordem que Deus dá para ele. Então profetiza. Ei, nós temos que parar de ser agente do caos, de ser propagador de desgraça. Eu vou falar a verdade, eu não aguento mais ligar a televisão ou abrir a internet e o povo tudo falando: morreu, a expectativa. Ei, a igreja do Senhor, ela está aqui para fazer o papel que Jesus faz. E o papel de Cristo é o papel da redenção, da salvação, da cura, do milagre. Seja um agente da graça, seja um agente do milagre. Pastor, mas você não está entendendo, é o fim dos tempos. Irmão, pode ser o fim dos tempos. Uma coisa eu tenho por certa, que se Jesus voltar hoje, aqueles que o têm como Senhor subirão para a glória junto com Ele. Mas enquanto Ele não volta, eu vou continuar pregando e ministrando que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e que no nome dEle tudo é possível. Eu não vim aqui essa noite para ser agente da desgraça, para colocar medo no seu coração, não. Eu vim aqui para profetizar sobre a tua vida. E a palavra profética de Deus sobre a tua vida é: ei, as coisas vão entrar no eixo, as coisas vão se arrumar. Nada melhor do que um dia após o outro. Eu vim aqui para declarar sobre você, meu irmão. Pega essa palavra: que nenhum mal te sucederá, que praga alguma chegará à tua tenda. Eu vim aqui para declarar que no nome de Jesus você é mais do que vencedor, meu querido. Eu vim aqui declarar que você não vai perder teu emprego, que vírus nem bactéria nenhuma vai chegar até a tua vida.
E se chegar, você vai ser curado no nome de Jesus. Eu ainda creio, meu querido, que o nome de Jesus está sobre todo nome e que há poder. Está na hora de declarar a vida. Pastor, mas não é isso que eu estou vendo. E quem diz que a igreja anda por vista? O maior problema desses dias é que a igreja está andando por vista, está falando do que vê, comenta do que vê, fala do que ouve, comenta do que ouve, e a igreja não pode andar por vista, a igreja anda pela fé. Meu Deus! A igreja anda pela fé. É por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, meu querido. Aí estou vendo um monte de gente com medo. Estou vendo um monte de gente se acovardando, recuando. Não, é hora de marchar, meu irmão. É hora da igreja ir para frente. É hora da igreja ir em direção a toda essa desgraça, a todo esse mal. Pastor, e como é que a gente vai fazer isso? Profetizando, abrindo a boca e declarando que nós temos um Deus que é poderoso. Esse versículo é interessante, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu fiquei pensando nele outro dia. Olha o que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão. Aí eu pensei, é a porta que vai até a gente? Ou é a gente que vai até a porta? Então se somos nós que vamos até a porta, meu Deus, então não é o inferno que tem que vir contra nós, é a gente que tem que marchar contra ele. É a gente que tem que se levantar e declarar sobre ele: ei, nós temos um Deus que nunca perdeu uma batalha e não vai ser essa que ele vai perder, meu querido. Tem alguém me ouvindo nessa noite? Pelo amor de Deus, falta aquele glória, né? Aquele aleluia, a gente fica meio assim. Ei, eu estava conversando com um pastor, um grande amigo meu hoje, mora lá no Mato Grosso, Nova Mutum. E ele disse: pastor, esse vírus é do Satanás. Eu disse: é, com certeza. Eu já tinha dito isso para ele no começo de toda essa história. Eu falei: esse vírus vai impedir com que a igreja se reúna. Está tudo abrindo, o mercado abre, farmácia abre, não sei o que abre. A igreja não pode abrir. E se abre, não pode ter culto, é só um atendimento. Você acha que quem está ganhando com isso é quem? É o diabo, tentando calar a igreja. Mas a igreja de Jesus é poderosa. Se ele fecha as portas da nossa igreja, a gente vai para a internet, a gente vai para o rádio, para a televisão. Nós vamos dar um jeito, né? Nós vamos gritar pela rua, vamos pegar aqueles alto-falantes, vamos sair declarando. Mas a igreja não vai parar. Nós vamos ser semeadores da bênção, semeadores do milagre, semeadores da graça. A igreja de Jesus não anda pelo que vê, ela anda pelo que ela crê. Então nesses dias, aonde está a tua fé? Aonde está a tua confiança? Em quem você tem crido? Se levanta hoje, meu querido, ergue a sua cabeça, pega a tua família, pega a tua esposa, pega os teus filhos, dá a mão, faça uma oração poderosa, declare que sobre a nação brasileira nenhuma praga vai chegar, meu querido. Pastor, mas já chegou, então ela vai bater em retirada. Eu estava aqui no culto, ouvindo os pastores orar, declarando cura sobre cancerosos, sobre pessoas que fazem quimioterapia, orando por pó de emprego. Meu querido, se o nosso Deus é poderoso para ressuscitar a morte, você acha que ele está morto? Você acha que ele não tem poder para aniquilar um vírus, meu querido? Levanta essa noite, pelo amor de Deus, e começa a declarar: sobre a minha vida nenhum mal vai chegar, sobre a minha casa nenhuma praga vai chegar, a minha família está guardada nas mãos de Deus. Profetiza sobre o caos, meu querido. Profetiza sobre o caos.
Nós não lutamos com armas dessa terra, mas nós lutamos com armas celestiais. E sabe qual é a arma que nós temos agora nesse tempo? A palavra. Eu sei que você tem um monte de gente na tua rede social, meu irmão. Eu sei que você tem um monte de gente que você conhece no teu Instagram, no teu Facebook, no teu WhatsApp. Declara sobre a vida deles, meu querido, que o poder de Deus vai se manifestar. Eu quero profetizar que a nossa igreja, que as igrejas do Senhor Jesus não vão ficar nessa situação, mas muito em breve vão abrir as portas. Nós vamos nos reunir aqui novamente para glorificar e adorar o nome do Senhor. Eu declaro sobre a cidade de Americana, sobre a cidade de Sumaré, sobre a cidade de Santa Bárbara, sobre o estado de São Paulo, sobre a nação brasileira, sobre o Mato Grosso, sobre o Rio de Janeiro, que a igreja do Senhor, ela é mais que vencedora, e ninguém vai segurar, e inferno nenhum vai deter, meu querido. Eu declaro que nós vamos contar aqui milagres e testemunhos de tudo aquilo que Deus está realizando nas nossas vidas esses dias. Se levanta, profetiza. Não é hora de murmurar, não é hora de reclamar, é hora de profetizar. As pessoas me chamam, me ligam, mandam mensagem: pastor, como é que está? Eu digo: está tudo bem. Como é que vai ser daqui 10 dias? Eu digo: Deus está no controle. Como é que vai pagar as contas? Eu digo: Deus está no controle. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou terminar. É no tempo do maior caos que os maiores milagres de Deus aparecem. Vou falar isso de novo. É no tempo do maior caos que os maiores milagres de Deus aparecem. Você que está em casa, eu profetizo sobre a tua vida que algo maravilhoso da parte de Deus vai chegar sobre a tua vida. Que algo maravilhoso da parte de Deus vai chegar sobre a tua casa, sobre aqueles que são seus. Eu tenho assistido nossos cultos aqui pela internet, e eu tenho visto o tamanho da preocupação do nosso pastor. Eu tenho visto. A coisa está tão preocupante para o lado dele que ele não consegue nem disfarçar mais, coitado. Mas eu quero crer como profeta do milagre, que essa semana um milagre vai acontecer aqui dentro dessa casa. Eu não sei de onde nem como, mas eu sei que Deus vai enviar tudo aquilo que nós precisamos e tudo aquilo que essa igreja precisa, porque as portas do inferno não vão prevalecer sobre esse lugar. Aqui tem gente santa, aqui tem gente que ora, aqui tem gente que crê, aqui tem gente temente, aqui tem gente de fé. Eu estou falando com você. Deus vai usar você que está do outro lado dessa cama, está aí do outro lado, vai usar você para abençoar esse lugar. Deus já falou com você hoje, Deus já tocou no teu coração agora há pouco, e Deus vai usar pessoas para abençoar essa obra. Há um milagre de Deus nesse lugar, há um milagre de Deus sobre essa casa, há um milagre de Deus sobre a tua vida. Profetiza. Pastor, como vai ser? Deus não explicou para Ezequiel como é que ia ser. Deus só disse para ele profetizar. O nosso papel é declarar, e o de Deus é o de realizar. O nosso papel é lançar a palavra. A gente lança a palavra e Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Quem está ouvindo essa palavra? Eu sei que tem gente dentro de casa sentindo a presença de Deus essa noite, meu querido.
porque Deus está enviando anjos ao teu socorro essa noite. Declara, profetiza, lança a palavra e deixa-o executar com Ele. Ele vai tocar, Ele vai fazer, Ele vai realizar. Profeta da graça, profeta do milagre, profeta da bênção. Ezequiel fez aquilo que Deus ordenou. Foi para o meio do vale e profetizou no nome do Senhor. Oh, aleluia. Quando ele menos espera, o resultado acontece. Ele viu ossos se juntando com ossos. Cresceu nervo, cresceu carne, estendeu pele. Pastor, de onde veio isso? Não sei. Eu sei que Deus realizou. De onde virá o meu socorro? Ah, o meu socorro vem daquele que fez os céus e a terra. Como é que vai ser? Não sei. Eu sei que Ele faz. De que jeito vai ser? Não sei. Eu sei que Ele faz. Quem Ele vai usar? Não sei, eu sei que Ele faz. Como é que vou ver? Não sei, eu sei que Ele faz. Meu querido, o meu papel e o teu essa noite é esse: profetiza. Declare sobre a tua vida, declare sobre a tua casa, declare sobre a tua igreja, declare sobre os seus, que o Senhor dos exércitos está contigo, e que nele nós somos mais que vencedores, e que nada é impossível para Ele.